Na aula de hoje aprenderemos a testar os resistores. Usaremos essa placa aqui, que é um laboratório de eletrônica. Tem uma plaquinha de protótipo que vai servir para suportar os componentes. Aqui nós temos um multímetro analógico e ensinaremos primeiro a testar nesse multímetro, que é o mais difícil. Depois aprenderemos a testar no multímetro digital. O resistor, existem diversas formas de você testar. Primeiro, escolha a escala adequada ao valor da peça. Existem 3 formas de você escolher essa escala, que eu já vou explicar. Segundo, você vai zerar o multímetro, encostar uma ponta de prova na outra e ajustar o botão até o ponteiro parar em cima do zero. E depois você vai medir a peça. O resistor dá 2 tipos de defeitos. Ele abre, quando ele não deixa mais a corrente passar, e ele altera o valor, ele altera para mais. O resistor sempre aumenta o valor. Bom, como eu disse, o primeiro passo, escolher a escala adequada ao valor do resistor. O resistor é, quanto maior o valor, maior a escala que você vai usar. Então nós podemos usar o seguinte princípio. Como eu não tenho experiência ainda em mexer com multímetro, em usar o ohmímetro, eu pego o resistor, primeiro eu tenho que fazer a leitura do valor dele. O primeiro anel dele, a leitura começa por esse anel. O primeiro anel é verde, vale 5. O segundo anel é azul, vale 6. E o terceiro anel é vermelho, 2 zeros, então dá 5.600 ohms. 5.600 ohms, eu deveria usar a escala de x100, que é o certo. Mas, supondo que você não saiba qual escala que vai ser usada, você começa com a escala de x1 e coloca as pontas nos terminais dele. Observe que o ponteiro não se mexe. Então aumentamos para a escala de vezes 10. Observe que o ponteiro mexe muito pouco, muito ruim para ler. Aumentamos para vezes 100. Agora o ponteiro já mexe um pouco mais, já é mais fácil fazer a leitura. Então a escala melhor para esse resistor é a vezes 100. Então eu vou zerar essa escala. E vou medir. Ali no painel, o ponteiro está entre os 50 e os 60. Lembrando que o ohmímetro você faz a leitura na parte de cima do painel. Entre os 50 e os 60 dá 55. Na escala de vezes 100, você tem que acrescentar 2 zeros, 55 ali do painel. Com mais 2 zeros dá 5.500. Como ele é de 5.600, ele está bom. Porque dificilmente você vai conseguir o valor exato do resistor, porque o resistor tem tolerância. Tem que estar próximo ao valor que está indicado no corpo. Então esse é o primeiro método de escolha da escala. Você começa com a escala de vezes 1, vai aumentando, até você chegar numa escala que o ponteiro pare numa região fácil de leitura. Daí você tira as pontas, zera e mede outra vez. Segundo método, pela cor da terceira lista. Se a terceira lista for preta, eu uso a escala de vezes 1. Se a terceira lista for marrom, eu uso vezes 10. Se for vermelha, vezes 100. Se for laranja, vezes 1K. Se for amarelo ou verde, vezes 10K. Como é vermelha essa terceira lista, eu uso a escala de vezes 100. Já está ali. E deu a mesma medida. 55 vezes 100, 5.500. O terceiro método consiste no seguinte. Você pega o valor do resistor, é 5.600, e divide por cada uma das escalas. Por exemplo, se eu dividir 5.600 por 1, que é a escala de vezes 1, dá 5.600. Aqui no painel, começa do 0, vai até 2K, não tem 5.600. Portanto, a escala de x1 não serve para testar esse resistor. Vezes 10. 5.600 dividido por 10 dá 560. Até tem 560 aqui no painel, mas fica muito ruim de ler. Agora, se eu pegar a escala de vezes 100, 5.600 vezes 100, aliás, dividido por 100, dá 56. Tem 56 aqui no painel. Então eu posso usar a escala de vezes 100. Então percebam que esse método é o mais difícil, mas é questão de treinamento. Você pega o valor do resistor, divide por uma escala por vez e vê se o resultado aparece no painel. Se aparecer, você pode usar a escala. Esse resistor de 5.600 ohms, a escala de vezes 100 é melhor, mas se você quiser, você pode testar na escala de vezes 1K, por exemplo. Vezes 1K. Zerar a escala. Já está zerado. E ali o ponteiro para no 5,5. 5,5 vezes 1.000 dá 5.500. Então tem 2 escalas que servem para esse resistor, sendo que a melhor é a escala de vezes 100. Agora vamos pegar outro. Esse aqui. Esse aqui é de valor baixo. Vermelho, 2, preto 0, e o dourado na terceira faixa é vírgula, dá 2,0, 2 ohms.
Começamos com a escala de vezes 1. Sempre começa com a vezes 1. Zeramos. Escala de vezes 1 deve dar para medir esse resistor tranquilamente. E o ponteiro parou ali quase perto do 2. Como ele é de 2 ohms, o resistor tá bom. Aqui temos outro. Marrom é 1, vermelho é 2 e laranja são 3 zeros, 12.000, 12K. Olha, quando o resistor for K, por exemplo, 12K, colocamos direto na escala de X1K. Quando o resistor for K, 12K, por exemplo, colocamos no X 1K. Zeramos. E medimos o componente. O ponteiro parou no 11 ali. 11 vezes 1K, 11K. Como ele é de 12K, ele tá bom, tá dentro da tolerância. Outro exemplo. Marrom é 1, preto é 0. E o amarelo na terceira faixa são 4 zeros. Então dá 100K, um resistor de 100K. 100K você pode testar na escala de vezes 1K, se você quiser. Ou então no vezes 10K. Zerar. Vamos medir. Esse aqui parou no 9. 9 vezes 10K, 90K. Ele de 100K tá dentro da tolerância, dá um pouquinho menor. Lembrando que o resistor altera para mais, não para menos. E aqui nós temos um outro resistor, esse daqui é de fio. O resistor de fio tem a vantagem que o valor já vem direto no corpo. 1R0 quer dizer de 1 ohm. O valor dele é bem baixinho, de 1 ohm, usamos a escala de vezes 1. Percebam que quando o resistor é baixo, a escala é baixa. Quando o resistor é alto, a escala tem que ser alta. Vezes 1, zeramos. Ah, se o ponteiro não conseguir chegar no 0, a pilha está fraca já. Vamos medir. Percebam, o ponteiro parou quase em cima do 1, indicando 1 ohm. Se o ponteiro indicar uma resistência maior do que o valor do resistor, bem maior, por exemplo, um resistor de 100 ohms, quando ele altera, ele não vai alterar para 110, ele altera para 200, 500, 1000, ele altera bastante. Quando o resistor, a medida do resistor é bem maior do que o que está indicado no corpo, ele está com defeito, ele está alterado. E se o ponteiro não mexer, ele está queimado ou aberto, como o pessoal conhece. Então é assim que você testa o resistor usando o multímetro analógico. Escolher a escala, zerar e fazer a medida. O valor tem que estar próximo ao que está indicado no corpo. Então, como eu falei, existem 3 métodos de escolha da escala. O método 1 é começando com a escala de vezes 1 e aumentando até você chegar numa escala que dá uma leitura boa. O segundo método é pela cor da terceira lista. Preto vezes 1, marrom vezes 10, vermelho vezes 100, laranja vezes 1K, amarelo ou verde vezes 10K. E o último método é pegar o valor do resistor e dividir por cada uma das escalas para ver em qual das escalas você dividiu e o resultado ficou mais ou menos no meio do painel. E aí vai de cada um. Cada um pode utilizar o método mais fácil que acha para testar o resistor. Agora com o multímetro digital. Testar resistor com multímetro digital é bem mais fácil do que com multímetro analógico. O multímetro analógico você tem que escolher a escala, tem que fazer a leitura do painel e ainda tem que multiplicar